Hoje você cuida Brasil, Índia e Indonésia. O que a Índia e Indonésia faz? Ou o Brasil é o país mais evoluído nesse sentido? Na questão de consumo e utilização daquilo que o WhatsApp oferece de melhor. Hoje o Brasil lidera em termos de inovação e criatividade no uso do WhatsApp. Eu acho que a inteligência artificial ela está trazendo uma oportunidade para muitas empresas, que é uma oportunidade assim histórica. Assim, as pessoas estão subestimando a computação quântica, né? Porque a computação quântica ela transforma completamente todos os negócios que dependem de algum dado probabilístico. Daqui a 2 anos não vai ter empresa que não tenha atendimento 24/7. Ninguém vai aceitar isso. Como assim? Sábado, 3 horas da manhã, eu quero ver se eu posso visitar um imóvel, que estou querendo alugar um imóvel, eu quero ver se não tem ninguém para falar comigo, sábado, 3 horas da manhã, como assim? Tem que ter. A gente vai ter em breve agentes de IA gratuitos. Ele vai poder treinar o seu negócio, vai poder botar o agente para ouvir as conversas dos últimos 6 meses e aprender, ter de fato um clone seu com uma escala ilimitada, podendo fazer atendimento 24/7, conversar com os clientes, enfim. A privacidade para a gente é um princípio inegociável. Se algum país exigir que a gente quebre a privacidade, a gente sai do país. Rony, hoje você está num cargo, né, de C-level numa empresa, cara, absurda, todo mundo aqui conhece. Mas nos bastidores você ficou 25 anos empreendendo, né? E você que escolheu a tecnologia de inovação ou você foi escolhido pela tecnologia e pela inovação? Na verdade, eu sempre programei desde 12 anos de idade, então a tecnologia está, enfim, no sangue, né? E embora eu tenha seguido outro caminho na universidade, fui fazer administração, depois mestrado, depois doutorado, dou aula até hoje, mas a tecnologia eu acho que sempre esteve presente, né? E aí quando eu fui trabalhar, logo depois de me formar, numa empresa multinacional, embora não fosse na área de tecnologia, eu sempre buscava projetos que de alguma forma tivessem ligados à tecnologia. E aí foi indo, né? E depois eu fui empreender com internet logo no início, né? Em 1996, começando a internet. Eu saí dessa empresa para montar uma primeira empresa na internet, depois foram várias, né? As primeiras todas foram quebrando, né? O que hoje em dia é muito legal falar, né? Um aprendizado e tal, mas na época foi duro a beça. E aí, enfim, foi meio que natural, né? Eu trabalhei no mercado financeiro, trabalhei no mercado de consultoria, voltei depois do mercado financeiro, trabalhei 1 ano no governo também, com o ministro Paulo Guedes. E aí, em 2022, um headhunter me ligou para fazer o convite para ir para o WhatsApp. E eu parei para pensar, assim, era realmente algo diferente. Trabalhar numa Big Tech era algo diferente, algo que eu nunca tinha feito. E que eu tinha muita curiosidade para saber como uma Big Tech operava de fato, né, por dentro, né? O que era diferente de tantas outras empresas. Já tinha trabalhado em empresa multinacional, empresa familiar, empresas grandes, pequenas. Então eu acho que foi algo diferente mas que de alguma forma estava conectado à minha trajetória. É comigo? Vou fazer a bola aqui. Pegando o gancho da sua carreira, você virou empreendedor, né? E volta a ser funcionário, né? Logicamente, no cargo de CEO. Mas qual foi a sua visão dessa mudança, né? O olhar, né, mudou como empreendedor, pensando em solução de problema, pensando em carreira, enfim. Como que é essa mudança, né? Todo mundo pensa do CLT para o empresário, para empreender, né? E aí, pegando o gancho do que o Marcelo estava falando, né, também junto, de empreender, voltar a ser funcionário. Como que foi isso? Apenas para entender o contexto, Guilherme. É uma transição que não é simples, né? Não adianta dizer que é só se adaptar e tal. Não é simples, porque eu tenho um DNA de empreendedor que ficou, não tem jeito.
né? Você vê alguma coisa errada, você quer ir lá resolver, né? Sendo ou não da sua área, né? Você quer meter a mão, você quer, né? Então, você tem que... É um exercício diário, né, de aprendizado, até onde você pode ir, até onde você deve ir, né? Mas, felizmente, a Meta é uma empresa de empreendedor, né? O Mark é o fundador, é o CEO e é muito presente, está lá o tempo todo, né, no dia a dia. Então, é uma empresa que, de alguma forma, te permite, né, essa atuação com a cabeça de dono, né? Então isso facilita bastante, mas não vou dizer para você que é simples, que é uma transição suave, com certeza não é. Olha, eu tô curioso porque assim, 1996, sei lá o que eu tava fazendo, mas não tava na internet, eu não tinha nem computador, né? Então talvez você antecipou ou enxergou um futuro. E você mesmo contou agora aqui pra gente que em 2002, 2003 ali, você tava numa fase ali vendo a questão digital. O que que você enxergou? Em que momento você entendeu que isso ia tomar proporção ou não, mas que aquilo era uma oportunidade, que o digital ia ser um caminho? Você acreditou isso antes de muita gente, né? E quebrei por isso, né? Assim, as minhas duas primeiras empresas na internet quebraram por uma questão de timing, né? Eu apostei em algo que eu acreditava que ia acontecer, aconteceu, só que eu não tive dinheiro para manter aquilo e esperar acontecer, né? Então, uma delas, por exemplo, era uma empresa de conteúdo na internet que usava o CD-ROM, né? Porque o CD-ROM era a forma de você armazenar uma quantidade muito grande de dados. E então a gente tinha uma empresa, tinha conteúdos como História do Brasil, Atlas Geográfico, tudo de interativo. Não fundou a Mané Cabrinha, não, né? Não, não, não. Nossa, eu lembro, eu tive isso na escola, eu tive isso na escola. Eu lembro desses CD-ROMs que tinha essas coisas aí. Então, essa era uma empresa, uma startup, né? E a gente dependia das pessoas terem o drive de CD-ROM nos computadores. Na época, todo computador que você comprava vinha sem o drive. Por quê? Porque o drive estava incluído na proteção, na lei de reserva de mercado. Então ele era muito caro. Então as pessoas meio que compravam no mercado paralelo, enfim. Você comprava o computador e ia lá e instalava o driver de CD-ROM. E eu apostava que, como era o último item, né, do computador que ainda estava protegido, que aquilo rapidamente ia ser liberado. E uma vez liberado, abria espaço para a grande plataforma que eu usava. Então essa empresa começou em 96, e em 98 eu quebrei. E a liberação veio 8 meses depois, né? Enfim, então, de alguma forma, a visão estava certa, mas o timing estava errado. Esse foi um grande aprendizado para mim, porque nem sempre você ter a visão correta significa alguma coisa, tem valor, né? Se você não acertar no timing dessa visão, né, não adianta nada. Agora, também, se acertar no timing e errar na visão, também não adianta. Então, você tem que conjugar as duas coisas, né? Depois, na segunda empresa, na internet, que era uma empresa que fazia gestão eletrônica de documentos, também aconteceu uma coisa parecida. Assim, a visão estava correta, né? A oportunidade era grande, a oportunidade aconteceu no Brasil, foi um grande projeto, né, em função de planos econômicos, plano Bresser, Collor, Verão 1, Verão 2, os que são um pouco mais velhos aqui vão se lembrar disso, e a oportunidade veio, né? Só que ela era tão grande que eu fui engolido pelas grandes empresas da época, IBM, Xerox, Unisys, enfim, que fizeram um grande acordo e me deixaram de fora. Então, eu era a única empresa de tecnologia no Brasil com a tecnologia que o mercado precisava, né? E acabei tendo que, enfim, fazer um acordo com uma dessas empresas, com a IBM, para prestar um serviço, mas assim, ganhando 1% do que eu poderia estar ganhando, né? E foi um outro grande aprendizado também, né? De que, enfim, às vezes você enxerga uma grande oportunidade, mas a arena competitiva não é favorável, né? Então não dá para você, como peixinho, brigar com o tubarão. Então, foram aprendizados importantes, mas eu acho que a visão sempre foi algo que
Eu não sei se era um dom ou uma sorte minha ou algo que vinha, mas sempre veio. Tanto que a última empresa que eu criei, que se chama Orama, existe até hoje, foi comprada pelo BTG Pactual. Orama significa visão em grego, né? E visão no sentido de você vislumbrar alguma coisa. E como era uma empresa de investimentos, né, em investimentos você precisa, né, ter essa visão. É importante você enxergar uma oportunidade onde outros estão enxergando um grande desafio. Então, mas isso foi algo que eu acho que me sempre teve ligado assim, no meu dia a dia. Pegando a parte agora, falando do WhatsApp, né? Hoje você cuida Brasil, Índia e Indonésia, né? O que a Índia e Indonésia faz que o Brasil pode aprender? Ou o Brasil é o país mais evoluído nesse sentido, na questão de consumo e utilização daquilo que o WhatsApp oferece de melhor, principalmente do Meta AI? A gente exporta muito mais para lá do que de lá para cá. Hoje o Brasil lidera em termos de inovação e criatividade no uso do WhatsApp. Tudo que a gente lança de produto, a forma como o brasileiro usa, e aí vai para o bem e para o mal, né? Para a questão de fraudes também, para tudo. A nossa criatividade é extrema, é extrema. Então, mas hoje a gente é um grande celeiro de inovação e um grande laboratório para os times de produto também. Então, tem muita coisa aqui que o time de produto vê a gente usando e aquilo se transforma em produto. Por exemplo, vocês devem se lembrar, alguns anos atrás, o brasileiro criou uma coisa muito curiosa, né? Criava um grupo com uma outra pessoa, tirava a outra pessoa do grupo, ficava só ele mesmo no grupo, e ele usava o WhatsApp como um to-do list. Eu uso isso até hoje. Então, Tem muita gente que usa, eu também já fiz isso. e aí, todo mundo tem aqui, viu? E assim, eu vou se entregar aqui, todo mundo tem um grupo consigo aí. E aí eu, numa visita de um time de produto, eu falei, olha, vocês já viram isso aqui? Olha que interessante. Eles olharam e falaram, meu Deus do céu. Mas isso é fácil de fazer, é só a gente permitir que a pessoa mande mensagem para ela mesma. Então pronto, então faz. E aí lançamos, né, uns meses depois, a mensagem para si próprio. Não, mas peraí. Essa funcionalidade tem há quanto tempo? Porque eu tô com o grupo comigo mesmo ainda. Mas aí são três coisas que gente que já usa o assunto A, o assunto B, o assunto C, e aí cria os seus grupos. Se você tem um número, você não consegue. Cara, muito bom. Teve uma coisa que você falou que, lógico, essa visão, tu tem uma visão diferenciada, né? Acho que se a gente for pegar historicamente. Tem alguma coisa, Rony, que você tá vendo ou que você acredita que todo mundo aqui ainda não está enxergando de uma forma, a massa ainda não está enxergando, que é um caminho que você acredita que a gente vai seguir, assim, de uma visão tua ou uma intuição relacionada à tecnologia de inovação? Tem muita coisa que eu estou vendo, eu só não sei se isso é algo espetacular ou não, que outras coisas... Não, mas fala pra gente, porque tu deve sorte em algumas coisas aí, né? Então, eu quero saber, pô. Aí que... Eu olho, por exemplo, para a inteligência artificial, eu acabei de escrever um livro novo sobre isso. Eu acho que a inteligência artificial ela está trazendo uma oportunidade para muitas empresas, que é uma oportunidade assim, histórica. Por quê? A gente viveu os últimos 20 anos na transformação digital, né? E as empresas com uma dificuldade enorme de fazer a transformação digital, porque isso envolve um desafio cultural. Não é simplesmente você organizar seus dados, você começar a usar a tecnologia. Não, envolve você mudar o seu mindset, né? E muitas empresas ficaram pelo meio do caminho, assim. Elas não conseguiram chegar no fim da transformação digital, competirem de fato com empresas nativas digitais, né? E aí, quando eu olho para a inteligência artificial, eu vejo hoje uma possibilidade dessas empresas avançarem, fazerem o chamado leapfrog, né? Um salto quântico, né? E ficarem em pé de igualdade com essas que passaram 20 anos fazendo a transformação digital. Então, isso é uma oportunidade, eu acho que única. Assim, eu não lembro na história da tecnologia ter visto uma oportunidade tão grande quanto essa, né? E eu tenho dúvida se tem muita gente enxergando isso, né? Essa é a tese central do livro, e
E é interessante que, com alguns CEOs que eu converso de grandes empresas, quando eles ouvem isso, eles falam, nossa, isso faz total sentido para mim, né? Então, isso me faz crer que talvez essa visão realmente esteja certa e que pode representar realmente uma grande oportunidade para muita empresa, né? De todos os tamanhos e todos os segmentos. Ontem, por exemplo, eu conversava com um empreendedor nos Estados Unidos, e ele, quando eu falei isso para ele, ele falou, nossa, eu estou atuando no mercado de saúde no México e é exatamente isso que já está começando a acontecer lá, porque o México está muito atrasado em alguns mercados em relação ao Brasil, por exemplo, né? E isso já está começando a acontecer. Empresas de saúde que ficaram 20 anos paradas lá estão dando saltos enormes com o uso de inteligência artificial. Então, um grande desafio, na verdade, assim, é as empresas entenderem que inteligência artificial não é um projeto a ser implementado, é um mindset, é uma mentalidade, entendeu? Você tem que aprender continuamente, usar dados excessivamente, você movimentar toda a empresa, ou a inteligência artificial é um motor, né? Ele não é simplesmente mais um projeto de tecnologia, ele é um novo motor para a empresa. As empresas que entenderem isso vão capturar muito valor. É uma nova forma, né, de pensar, de trabalhar, porém não é o fim do negócio, né? Exatamente. Porque muitas vezes chegam para mim e falam, Danilo, eu quero IA, eu quero colocar IA. Não, E não sabe por que ainda, né? Só porque o IA é meio, é meio... né? É a questão da mentalidade, da forma de pensar e você resolver o problema, o desafio ou solucionar por IA. É mais ou menos esse o ponto que você colocou, certo? É certo, exatamente isso. E uma outra coisa que também não sai da minha cabeça, que eu acho que assim, as pessoas estão subestimando, é a computação quântica, né? Porque a computação quântica, ela transforma completamente todos os negócios que dependem de algum dado probabilístico, tá? Então, por exemplo, todo mundo aqui usa o Waze, né? O Waze, e eu ouvi isso do próprio Uri, o fundador, tecnicamente ele é muito limitado, muito limitado. Por quê? Porque ele testa, às vezes, por exemplo, se eu botar aqui de Alphaville para o Itaim, devem ter mais de 1000 opções. O Waze vai testar entre 5 e 10 no máximo, né? Por quê? Porque ele prioriza o tempo de resposta no celular. Ele sabe que se demorar mais do que 2, 3, 4 segundos ali para te responder, as pessoas não vão usar. Então ele precisa te responder rapidamente. Só que ele não consegue calcular tudo, né, que ele precisaria calcular. Com computação quântica, ele vai poder fazer o cálculo das 1000, 10.000, 50.000 rotas possíveis, né? Óbvio que para um usuário normal, isso não vai fazer muita diferença, mas para uma empresa de logística faz uma baita diferença. E isso tem aplicação em muitos outros negócios, em simulação de investimentos, em análise de crédito e por aí vai. Só que a computação quântica, quando as pessoas olham para um servidor quântico, qual é o desafio dele? Ele hoje precisa ficar numa temperatura de menos 273 graus centígrados, né, que, enfim, é um ambiente difícil de você conseguir manter. Ele não pode ter nenhuma trepidação. Qualquer mínima trepidação, né, ele se perde, né? E, enfim, são as duas grandes limitações que ele tem hoje. E por isso é muito caro. E as pessoas olham para isso e falam, "Putz, isso aí inviabiliza, né? Isso aí realmente vai demorar muitos anos até ser superado." Só que essa tecnologia ela está evoluindo de forma exponencial e a gente, como, né, qualquer ser humano, a gente pensa de forma linear, a gente consegue enxergar evoluções lineares, a gente não consegue entender o que é uma evolução exponencial. Pela evolução exponencial, isso significa que em poucos anos um computador quântico vai estar disponível na Amazon, na AWS, já tem na verdade, mas hoje é um pouco caro, mas vai estar aí de forma muito barata, né? Ou no Google Cloud, ou em qualquer serviço de nuvem.
né? E isso vai transformar completamente os negócios. Eu fiz um teste uma vez, em 2016, eu fiz um teste com um computador quântico, simulando uma mesa de investimentos de um banco de investimentos. Normalmente um banco de investimentos, cada analista ali olha 30 papéis, 20, 30 papéis. O computador quântico ele conseguia analisar 30.000 papéis de uma forma muito mais rápida do que um analista, com muito mais dados, com 30 anos de backtesting, enquanto um analista olha normalmente 5 anos. Então, não dá para comparar, isso muda completamente o negócio, né? E as pessoas olham para isso e falam, mas isso está muito distante. As empresas que hoje já estão testando, e tem bancos no Brasil já testando, por exemplo, né, elas vão estar numa vantagem competitiva incomparável, né? Elas vão estar realmente muito à frente das outras quando isso estiver disponível. Então, todo mundo hoje tem que estar olhando de alguma forma para a computação quântica, porque problemas probabilísticos estão em praticamente todos os negócios, né? Então são coisas que eu olho para isso e falo, nossa, é impressionante como, né, tem pouca gente olhando para isso e isso vai ser uma transformação tão grande. Por que você acredita que a gente demora para ver isso, né? É como a gente conversa, a gente estava falando, né? A gente está o sentimento que eu tenho é da bolha da IA, né? Mercados que não viviam, não respiravam tecnologia, hoje se fala bastante. Isso é uma provocação para a gente olhar já para frente, né? Não sei se como é que a Monster está olhando isso. Como é que vocês estão olhando isso também da questão quântica? Cara, a quântica a gente não tem nenhum teste, até pelo preço ou custo que ele tem hoje de publicado, que a gente trabalha muito é com a IA e com a própria inteligência que artificial que ela já tem, né? Não trabalhando com computador quântico. O ponto que a gente tem aqui, que eu vejo do mercado, né? Que aí trazendo para você, muita empresa em setor tradicional, né? Ela tem uma grande mudança onde traz um projeto onde aplica-se a IA, né? Porém, a cultura de transformação para isso, ela não segue, porque tem um início, meio e fim, aí para. O que você poderia falar, né, pela experiência, tudo, dessa jornada de transformação digital, usando a IA como um carro-chefe, a par de dados, IA, né? Porque, pegando mais um gancho, um dos grandes problemas, né, desafios que tem nas grandes empresas é saber utilizar o seu dado. Hoje nós buscamos, muita empresa busca dado. Não, eu quero saber o mercado, como é que funciona o mercado A, B, o meu cliente, mas o próprio cliente não utiliza de uma melhor forma, né, potencializando o seu negócio, o seu próprio dado, que a própria IA poderia usar e trazer como meio algumas informações. Então, o que você falaria para esse mercado tradicional, que são empresas tradicionais que ainda estão nessa fase, nesse meio? O grande desafio é exatamente isso que você falou, que é o desafio da transformação cultural, né? A mudança de mindset. Dados é algo absolutamente essencial hoje, ainda mais no mundo digital, né? Uma das coisas que o mundo digital trouxe é a capacidade de mensuração, né? E você desperdiçar os dados que você tem é algo realmente como rasgar dinheiro, né? Então, mas as pessoas mudam e as empresas, né, da mesma forma, mudam normalmente por medo, né? Você não consegue simplesmente, principalmente empresas que estão indo bem, estão vendendo seus produtos, são lucrativas, né? Tem aquela velha máxima de time que está ganhando não se mexe, que não se aplica ao mundo dos negócios, né? Muito pelo contrário, né? No meu livro eu falo, inove enquanto não é necessário, né? Porque quando for vai ser tarde demais. Não é inovação. Exato. E aí é feito manada, porque se o concorrente faz, ou o mercado faz. Mas é o mesmo comportamento, né? Porque a inovação e o cadeado são muito comuns, né? Você bota o cadeado depois que a casa é assaltada, né? Aí que você lembra de botar alarme, botar cadeado, botar segredo, senha e tal. Enquanto não acontece nada, você não faz nada,
né? E isso vem do mindset. Na época que eu era consultor, eu levava, né, muitas oportunidades para C-levels e conselhos de administração de empresas e tal, e era muito comum o CEO me perguntar, mas quem no meu mercado está usando isso? E eu falava, ninguém, né? Isso era uma barreira, porque aí ele já não falava Então, mais, porque ninguém e aí testou. o ninguém é muito interessante, porque alguns respondiam, ninguém está usando, então vamos testar, né? Mas a grande maioria dizia, ninguém está testando, então vamos esperar alguém, um concorrente meu testar, ver se esse negócio realmente faz sentido ou não, e aí você volta aqui, né? Esse vai ser o follower. E o primeiro vai ser realmente o inovador, o protagonista né, do mercado. Então, isso tudo vem do mindset. E quando a gente fala de dados, por exemplo, as empresas são muito ávidas por dados externos. Elas estão o tempo todo querendo saber cenários de mercado e informações da economia, e dados de emprego, e dados disso, dados daquilo. E elas interpretam esses dados de formas diferentes, algumas de forma otimista, outras de forma pessimista, exatamente o mesmo dado, o que corrobora que, no fundo, é a cultura organizacional que vai determinar, né, a capacidade de tomar risco daquela empresa, a capacidade de liderar a inovação, né? Então, tudo vem do mindset, não tem jeito. Cara, muito bom. Ó, uma questão que você falou de inovação, né? Vocês são a plataforma mais usada hoje. Como é que é a mentalidade de inovação do WhatsApp, por exemplo, né? A gente acaba sendo até refém, né? O que vocês colocaram a gente tem que usar, porque ninguém quer usar uma outra solução. O que que você pode falar para a turma aqui de o que que pode vir de inovação que o Rony pode contar que vai ser importante para a gente, empresário, para o mercado? Primeiro, é importante dizer que empresa que tem área de inovação é empresa que não é inovadora, né? Empresa que é inovadora não tem área de inovação, todo mundo é inovador, né? Então, o que não significa que as empresas devam acabar com as suas áreas de inovação, não, porque isso é um estágio importante. Eu mesmo fui diretor de inovação de várias empresas. Tem gente mandando mensagem aí, ó. Porque, Assim, ó, tá na cara de inovação. mas é um período, assim, o propósito da área de inovação deve ser acabar um dia, né? Deve ser a autodestruição, ou seja, no momento em que a inovação fizer parte da cultura organizacional e todo mundo se sentir com a obrigação de pensar de forma inovadora, não tem mais sentido a área de inovação. E esse deve ser o propósito dela. Mas no WhatsApp, sempre que perguntam para o meu chefe, por exemplo, que é o CEO global do WhatsApp, o que vem por aí, né? Ele fala, eu não faço ideia, o que vem por aí vocês é que vão me dizer, vocês usuários é que vão me dizer. E é exatamente isso que acontece. A gente tem permanentemente um time de pesquisa que está conversando com o usuário, entendendo como eles estão usando, né, e testando, né, tudo que está em beta, né, tudo que está... A gente tem uma versão beta que é usada por muita gente, e a gente vai acompanhando isso e ouvindo muito usuário. Então, tudo que vem de novidade ali, vem de usuário. Não tem nada que seja uma criação nossa, né? Não, é tudo de aprendizado na forma como os usuários estão usando, estão pedindo ferramentas. Agora, tem um detalhe. Assim, aqui no Brasil, todo mundo é professor de WhatsApp, né? Todo mundo tem uma ideia, cada evento que eu faço, eu saio com uma lista de 30, 40 ideias e tal. E a questão toda é que o produto é global. A gente está em mais de 200 países e é um produto só para o mundo inteiro. Então, coisas que são absolutamente essenciais para o brasileiro, né? A gente testa em outros lugares e as pessoas acham que não faz sentido. Pô, eu tenho uma curiosidade aqui. Vai ser a parte levemente groselinha aqui. O resto do mundo também tem aquela negócio da velocidade, porque no Brasil pegou bem, né? Tem. E pegou? E pegou, mas o número de mensagens de áudio que a gente manda no Brasil é 4 vezes acima da média global. 4? 4 vezes. Ah, a gente gosta de falar, hein? Viu, amor? Começa a mandar menos áudio pra mim. Cara, 4 vezes? É,
O WhatsApp você coloca, eu recebo dos meus clientes, né, dos meus usuários e trago para dentro. Então isso é um reflexo de toda e qualquer empresa que trabalha com a sua solução, ela tendo como cultura inovadora, ela trazer isso para dentro e fazer as suas mudanças, né, trazendo o seu risco por ser uma plataforma global, tudo. E aí muito é uma cultura de inovação, né, a mudança da cultura. Então, o que eu entendo aqui, que eu converso e estudo, é sempre a IA, ela é atrelada muito ao modo de você enxergar as coisas, de você criar as coisas, porém ele nunca vai ser um fim para nada, mas sim sempre um meio para você atingir algum objetivo, né? E a cultura de inovação, né, com uma área de inovação, ela traz isso justamente para você mudar a forma de pensar das pessoas, mudar a forma de resolver problemas, pensar diferente e, com isso, aplicar dados analítico, inteligência artificial para você resolver. Porém, a gente tem esse grupo de pessoas que não pensam, não tem essa visão, né? O que você já viu, né, ou que você tem de visão futura do mercado sobre velocidade de adequação às novas tecnologias? Que você pega, na época que você colocou do CD-ROM, né, da Barça, como ele colocou, ele teve uma velocidade, e essa velocidade ela está sendo exponenciando. Ou seja, quem não tiver esse pensamento, essa visão, naturalmente vai ficar para trás ou até o negócio pode morrer. Como que isso vai... O que vai acontecer daqui para frente sobre essa questão exponencial de crescimento da tecnologia, inovação, da mudança de forma de trabalho, trazer a IA para mais coisas? Tem coisas que ele perguntou, né? A gente não sabe nem algumas coisas que pode acontecer com a IA que nem foram testadas, nem foram utilizadas e semana que vem pode estar saindo alguma ideia de solução. Mais esse sentido do mercado mesmo daqui para frente sobre essa crescente exponencial do uso de tecnologia de IA. A barra do consumidor não para de subir, né? E o que está acontecendo é que a gente viu uma evolução na necessidade, né, das marcas de juntarem atributos. Então, por exemplo, você pensar em confiança, né? Confiança era um atributo muito importante em alguns segmentos, ainda é, né? Mas ele era tão importante que as pessoas podiam abrir mão da conveniência, né? Você ia num banco, por exemplo, que os processos não eram fáceis, nada era fácil, mas você confiava no banco, meu dinheiro está seguro e tudo bem, né? Hoje em dia, isso já não é suficiente. O banco ele tem que ter uma experiência boa, ele tem que ser conveniente para você. A gente está adicionando atributos ao que uma marca tem que oferecer. Isso com a IA vai ganhar uma velocidade ainda maior. Então, por exemplo, atendimento 24/7, daqui a 2 anos não vai ter empresa que não tenha atendimento 24/7. Ninguém vai aceitar isso. Como assim? Sábado, 3 horas da manhã, eu quero ver se eu posso visitar um imóvel, estou querendo alugar um imóvel, eu quero ver se não tem ninguém para falar comigo, sábado, 3 horas da manhã, como assim? Tem que ter, né? Então, a IA ela vai trazer uma escala, ela vai trazer uma capacidade para as empresas que vai ser a nova barra, né? A nova barra de exigência. E não vai ter jeito, assim, a taxa de mortalidade ela vai acontecer mais rapidamente, né? O que antes você podia esperar alguns anos, né? As empresas, você pega o início da internet, quanto tempo as empresas tiveram até precisar ter um site, as varejistas precisarem ter um e-commerce? Demorou anos, né? Mobile, a mesma coisa. Agora a gente está vendo essa terceira era conversacional, né? As empresas hoje, se você não tem também um WhatsApp para fazer um atendimento, você diminui a percepção de confiança do seu consumidor, né? Mas tudo isso está indo numa determinada velocidade, está aumentando. Só que agora com a IA, isso vai aumentar realmente de uma forma violenta. Cara, muito bom. Ô, Rony,
Eu quero dar chance para as pessoas perguntarem. Acho que, poxa, faz total sentido, deve ter perguntas incríveis aí. Mas só para a gente finalizar essa parte aqui, se você puder falar alguma coisa, ou se existir em alguma atualização ou novidade que vem aí do WhatsApp, que vai ser importante para o mercado. Acho que tem uma que eu posso falar que vai ser importante, sim. O WhatsApp ele tem 3 plataformas, né? O WhatsApp pessoa física, aquele que todos nós usamos, ele tem o WhatsApp Business, que ele é gratuito para pequenas empresas, que é uma ferramenta muito poderosa para pequenas empresas. Você tem catálogo, você tem etiquetas que permite segmentar clientes, respostas automáticas, muita coisa. Eu me lembro da minha época de empreendedor, achar um sistema para a empresa era algo caro, era difícil. Eu lembro que quando era bom, era caro demais, eu não podia pagar. Quando eu podia pagar, ele era ruim. Hoje o WhatsApp Business resolve a vida de muita gente de forma gratuita. E a gente tem a terceira plataforma, que é a API, onde você desenvolve e integra os seus sistemas e faz o que quiser ali. Para essa segunda, que é para pequenas empresas, para microempreendedor, pequeno empreendedor, a gente vai ter em breve agentes de IA gratuitos. Ele vai poder treinar, né, no seu negócio, vai poder botar o agente para ouvir as conversas dos últimos 6 meses e aprender, né? E a gente já está testando isso. Tem um grande desafio, o desafio do treinamento dessa IA. Isso acho que vai ser o grande desafio, porque o pequeno empreendedor, a gente sabe que ele não tem tempo, né? A gente muitas vezes está falando de uma pessoa que ela faz absolutamente tudo na empresa e ela vai precisar dedicar tempo a esse treinamento. Se ela conseguir fazer isso, eu acho que ela vai capturar muito valor. Ela vai ter, de fato, né, uma outra, né, um gênio seu ali, né, um clone seu, com uma escala ilimitada, podendo fazer atendimento 24/7, conversar com os clientes, enfim. Então, eu acho que isso é uma novidade que vem, que pode ter um impacto muito grande em pequenas empresas e um impacto, consequentemente, grande na economia dos países. Muito bom. Teve uma coisa aí bem legal, hein? Bem legal. Muito. Vamos abrir para perguntas aí, aproveitar um pouquinho do tempo que a gente tem com o Rob, tá? Então, quem gostaria de fazer uma pergunta, levanta a mão, por favor. A gente vai levar o microfone até aí. Levanta a mão alta, né? Pra gente... Isso, você é grandão, você levantar. Fala o seu nome aí, o que você faz, só pra gente para entender aqui. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Klaus, eu faço parte da Tria Company. Nós somos uma empresa de tecnologia e marketing e há 2 anos, né, que a gente vem fazendo a inserção de agentes de IA para atendimento ali, modelo SDR clássico, e também migrando as pequenas e médias empresas para o modelo API, né? Já foram mais de 2.500 APIs aí na história que a gente já fez a migração. E a coisa que eu queria relatar do meu coração de verdade, muito legal te ver falar, porque a sensação que a gente, acho que outras pessoas também aqui talvez tenham, é que do outro lado não tinha ninguém, sabe? Que a gente estava aqui fazendo esse trabalho todo, né? E do lado de lá não tinha ninguém, o suporte é um pouco, né, desafiador, acredito que está melhorando cada vez mais. E o que eu mais queria entender da sua parte, sobre essas atualizações mesmo, que saiu agora recentemente, sobre os agentes e tal, se isso vai afetar também quem está usando a API, para fazer agentes, colocar o agente diretamente ali para atender dentro do WhatsApp, né? Porque disseram que vai ser bloqueado, né? O ChatGPT com o WhatsApp, saiu a notícia recentemente. E se esses agentes do WhatsApp Business que você falou serão gratuitos, ou se terá um custo para o pessoal que vai utilizar. Bom, várias perguntas em uma só. Vamos lá, vamos por partes. Parece um áudio. Áudio que é assim, né? Você fala vários assuntos e tal. Engenheiro, como é que engenheiro responde áudio? Número 1, tal, número 2. Então vamos lá. Número 1, os agentes de IA para o WhatsApp Business sim serão gratuitos. Tá? Os agentes para API ainda não sabemos, vamos ter, tá? Mas não concorre com as empresas especializadas, porque a gente sabe que a gente não é simplesmente constrói e bota lá, né? Você sabe muito bem disso.
Então, não vamos concorrer com as empresas especializadas. Nós somos uma plataforma e continuaremos sendo uma plataforma com uma rede de parceiros que implementam em cima dessa plataforma, fazem justamente essa adaptação para cada caso de uso, para cada segmento. E terceiro, em relação a essa nova política, ela é muito voltada para as grandes empresas de LLM, ela é muito focada em poucos casos, tá, que são essas empresas, não impacta quem usa agentes para prover serviço aos seus clientes. Esses aí não serão impactados, você não precisa se preocupar. Obrigado. Muito bom. O que mais? Ali atrás, de óculos. Boa tarde, eu sou o Sidney Andrade, né? Sou falando de cultura aqui, eu sou gestor de uma seguradora, Zurich Seguros, e tento há anos implantar o DevOps, né? E a LM em si como um todo, mas eu queria saber como é que como é que é a rotina WhatsApp de uma implementação, um business case, ideia sobre IA dentro do WhatsApp. Bom, eu posso falar do meu dia a dia. Há algum tempo que eu não vivo mais sem os meus agentes. Eu tenho alguns agentes que eu criei, agentes para ver dashboard, então tem centenas de dashboards, né? É impossível ver tudo aquilo, né? Então hoje eu tenho agentes que me dizem, um agente que me diz o que eu preciso olhar, o que está destoando, o que pode ter algum insight importante e tal. Então esse é um agente. Tem outro agente para reuniões. Eu não entro hoje numa reunião sem perguntar para o meu agente quais são as perguntas inteligentes que eu tenho que fazer. E ninguém vai fazer, né? E eles vão ficando cada vez mais inteligentes. Então, eles vão vendo quem vai estar na reunião, quem deve fazer essa pergunta, quem não deve fazer, o que não está explícito nos documentos, né? E isso eu estou falando, eu estou usando, mas todo mundo da empresa está usando. Então, a empresa vai ficando mais inteligente como um todo, né? Então, e é um caminho sem volta, assim. Depois que você começa a usar, né, a IA no seu dia a dia, não tem como. Imagina você pegar uma planilha, que você dependa dessa planilha e você pensar que você vai ter que voltar a fazer isso no papel e calcular tudo no papel. É impensável, né? Então, e cada vez mais você tem uma biblioteca de agentes hoje dentro da empresa, onde tudo que você faz, você pode publicar, né, e dar a oportunidade de outras pessoas usarem os agentes que você criou, né? Então, isso vai ganhando um efeito exponencial absurdo. Só complementando, é o dia a dia de todo mundo, né? Performance que a IA empregou aí no nosso dia a dia. Mas eu queria entender um pouco, porque geralmente a gente usa muito generativa, né? Os agentes são generativos, né? Como que você vê, você enunciou de uma Big Tech, como que a IA pode melhorar o produto no qual você é o realizador aí de 3 grandes países, né? Acho que os maiores aí em utilização. Da mesma forma que eu uso para gestão, né, o Product Manager usa para gestão do produto, para desenvolvimento do produto, né? Então, eu acho que hoje a IA é usada pela empresa inteira, né, em todas as funções, né? E com certeza também para melhoria de produtos. Então, no caso de produto, a dependência de sinais é maior. Então, você tem que o que você pode melhorar depende dos sinais que você tem, dos dados que você captura e analisa, né? Mas ela pode gerar, eu já vi insights interessantes de IA para Product Manager, dizendo seria interessante capturar esse sinal que hoje a gente não captura, né? Por quê? Porque com esse sinal você poderia inferir isso, isso, isso. Então tem muita coisa, mas assim, o segredo da IA está no que você leva para ela, né? Como pergunta, como questão, né? Então, quanto mais sênior é a pessoa que está interagindo, maior valor é o que ela está te trazendo como retorno. Isso é uma relação que a gente vê muito claramente, né? Então,
A IA sozinha não está ainda, né, resolvendo as coisas. Ela ainda depende de você dar inputs realmente relevantes. Boa. Perguntas? Ali atrás. Depois tem um aqui na frente, Juliano. Boa noite, eu sou o Nicolas, sou Head de Marketing da Zorro Corp. Eu vou fazer uma pergunta mais voltada ao mercado. Recentemente teve uma situação que chamou muita atenção. A Zorro Corp é uma Big Tech indiana e ela tem aí o seu, digamos assim, fazendo analogia, o seu WhatsApp, chamado Aratai. E recentemente teve uma situação entre o governo dos Estados Unidos e da Índia que acabou aí o Trump colocando uma tarifa em cima do governo indiano. E o governo indiano reagiu com um comentário aí de mais nacionalista, né, dizendo que as empresas de tecnologia deveriam trabalhar suas tecnologias e desenvolver suas próprias soluções. E isso teve um movimento bastante interessante da população, onde eles deixaram de fazer o uso ali, de muito uso do WhatsApp, e o Aratai teve uma explosão de downloads ali. Em 3 dias, mais de 10 milhões de usuários passaram a usar a solução. A minha pergunta diante disso é o seguinte: como o WhatsApp tem olhado para o cenário mundial em situações similares que poderiam acontecer, assim, né? Então, foi um incentivo do governo, né? Fez um movimento forte no país. Obviamente, estamos falando de 10 milhões dentro de um país, mas se a gente pensar isso numa escala global, né? Como que o WhatsApp estaria preparado para poder contornar determinada situação e como o WhatsApp vê surgir possíveis concorrentes no mercado, que hoje vive numa situação mais confortável, né? Eu diria que o WhatsApp ele está praticamente único no mercado, mas como que o WhatsApp ele se prepara, olha para o mercado e vê para se manter aí nessa hegemonia? Primeiro, a gente não se sente nada confortável, tá? A gente tem muitos concorrentes, mais de 200 países, você pode imaginar quantos concorrentes a gente tem. E segundo, fidelidade aos nossos princípios e valores, né? Privacidade é o principal deles, então mensagens criptografadas de ponta a ponta. A gente já teve questionamentos de muitos países, pressão de muitos países para que a privacidade seja quebrada, em alguns casos até para causas muito justas, como o controle de pedofilia e tráfico de pessoas, armas e drogas, enfim, causas muito nobres, mas a privacidade para a gente é um princípio inegociável. Se algum país exigir que a gente quebre a privacidade, a gente sai do país. Então, é a forma que a gente se vê, né, atuando no mercado, né, fiel a esses princípios e obsessivamente olhando para os concorrentes e de forma alguma se sentindo confortável. A gente não está confortável em país nenhum, né? A gente pode ter a posição que for, o market share que a gente tiver, mas a gente está sempre olhando para concorrentes, eles estão por todas as partes, e eu acho que essa obsessão é importante para a gente manter a nossa relevância para o usuário final, né? Toda a atuação que a gente tem contra spam, contra fraudes, é no sentido de nos mantermos relevantes para o usuário final. A gente sabe que a gente tem taxas de conversão muito altas, muito mais altas do que outros canais, e o único motivo para isso é a relevância que a gente tem para o usuário final. Se chega uma mensagem para vocês no e-mail, vocês podem ter lá 400 mensagens no e-mail, assim, vocês não vão ficar agoniados para olhar, né? Vocês vão zerar isso em algum momento, né? Em SMS, mesma coisa. Agora, se chega a mensagem no WhatsApp, você olha, né? Então, isso precisa continuar acontecendo. Para isso continuar acontecendo, a gente precisa controlar spam, a gente precisa
né? A gente recentemente anunciou a cobrança em listas de transmissão no WhatsApp Business gratuito, né? E muitas pessoas questionaram, alguns jornalistas questionaram, mas o objetivo é a gente controlar spam. A gente não pode deixar ter spam no WhatsApp, né? Nenhum de nós quer isso, né? E ele só é relevante para os negócios porque ele é relevante para a gente como usuários, né? Uma coisa está ligada à outra. Mas, de forma alguma, a gente se sente confortável e a gente tem muito concorrente no mundo inteiro. Juliana. Bom, Juliano Ceni, da Go Hacking, um pouquinho fora da esfera, falando de cibersegurança, principalmente segurança da informação. Sabemos que nem você falou aí agora sobre a privacidade, né? Ter a criptografia ponta a ponta, mas pegar um gancho aqui de algumas falas suas, né? Que é a preocupação da computação quântica quando ela estiver aí com acessos como for o desktop. Hoje é impossível, mas daqui 2, 3, 4 anos isso vai se tornar como se fosse um desktop ou até mesmo um celular. E sabemos que com isso a criptografia pode ser quebrada em alguns minutos, né? Como é que está o pensamento da Meta para isso e como é que está o pensamento também para o dia de hoje, principalmente a segurança? Nós vamos se tornar a geração idosa, mas para a geração atual idosa, porque os cybercriminosos estão causando cada vez mais dores nos nossos pais. Como é que seria esse pensamento, galera? Primeiro, eu estudo a computação quântica há bastante tempo e não acredito de forma alguma que a criptografia está em risco por causa da computação quântica, né? Acho que os novos modelos de criptografia vão chegar antes da computação quântica estar disseminada, né? Todas as empresas que dependem desse nível de segurança já estão trabalhando para isso. Então, eu não tenho essa preocupação e não conheço o especialista em computação quântica que tenha essa preocupação. Então, não deve ser de fato. Agora, a cibersegurança é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, para qualquer empresa, né? E hoje, eu diria que quando a gente pega, por exemplo, as fraudes e golpes que a gente vê aqui no Brasil, a grande maioria, imensa maioria, né, o sucesso está na engenharia social, né? As pessoas caindo no golpe. Agora tem o golpe da festa, né? Você foi convidado para uma festa, é só clicar nesse link que o teu convite está garantido. As pessoas clicam no link. Agora me fala o número que apareceu aí. A pessoa fala o número. Assim, a quantidade de gente que cai nesses golpes é impressionante, é impressionante. Então a gente está, embora esses golpes de alguma forma eles estão completamente fora do nosso escopo de atuação, né? O WhatsApp é simplesmente o canal por onde eles seguem, porque é o canal mais utilizado, né? Mas não é uma vulnerabilidade da plataforma de forma alguma, né? É uma vulnerabilidade do ser humano. Infelizmente as pessoas caem. Então a gente faz muita campanha. A gente acabou de fazer está fazendo ainda uma campanha junto com a Febraban, chamada Segurança é Coisa Séria, né? A gente que está ministrando. Então, parabéns, porque estão fazendo um excelente trabalho, que está dando um resultado incrível, mas mesmo assim a gente sabe que vai ter gente que continua caindo nos golpes, né? A gente fez uma implementação no ano passado que deu muito resultado. Quando você recebe uma mensagem de um contato novo, aparece um card na tela, que ocupa a tela inteira, né? E ali aparece, olha, esse contato não está em nenhum grupo em comum, né, contigo. Ele está no WhatsApp há tantos dias, ele vem de um outro DDD diferente do seu, dá um monte de sinais, né? Você tem certeza que é o contato que você está aguardando, que é a pessoa e tal. Mesmo assim, isso reduziu muito a quantidade de pessoas que caem, mas ainda assim tem gente que cai nos golpes e faz o Pix e transfere e tal. Então, eu acho que tem um problema maior aí de engenharia social que ainda é altamente desafiador, né, nesse combate aos golpes e às fraudes. Muito boa. Vou para a última pergunta, ali atrás para o Beto.
o Rony tem um compromisso também, então para ele não se atrasou. Vamos lá. Boa tarde, Rony. Beto, sou sócio do Pra Valer, da Iron Capital, investidor de algumas empresas. Eu passei por várias dores também por startup. Li o seu livro, né? E entendo quão é difícil, depois quando você faz essa transição para grandes empresas, você continuar inovando, né? Mas minha pergunta não é essa, é o seguinte: eu considero o WhatsApp, na minha opinião, um dos principais canais de educação informal do mundo. E existe algum viés do WhatsApp de algum momento se tornar um canal formal de educação? Não que eu saiba, tá? Mas a gente é a plataforma, né? A gente não é o conteúdo. A gente é simplesmente o meio pelo qual você pode, sim, criar o que você quiser em termos de conteúdo e formato de distribuição. A gente tem muita empresa no Brasil fazendo microlearning, fazendo diversos tipos de educação via WhatsApp. Temos casos fantásticos, temos a Be Confident, Storm Education, empresas ensinando línguas, ensinando tecnologias por WhatsApp. Eu concordo contigo que é uma plataforma poderosíssima para isso, né? E da mesma forma que a gente não entra em outros negócios, né? Em outros segmentos, no varejo, na saúde, real estate, serviços financeiros, não tem motivo para a gente criar, né, produtos de educação. Não é o nosso posicionamento. Então, fique absolutamente tranquilo, tem muito espaço para criar muitos negócios nessa área. Muito bom. Belino, quer fazer alguma consideração? Apenas agradecer a conversa. Sério, eu estou muito feliz também. Obrigado de mais uma vez aqui. Tu viu, meter um guia aqui, muito íntimo, né? Mas obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter aceitado, né, vir de São Paulo para cá. Espero que vocês tenham gostado também. Foi muito legal isso aqui. Obrigado por ter aceitado o convite também de abraçar esse projeto. Você, o teu time, a Camila em especial ali. Rony, gratidão, tá? Para quem não sabe, o Rony vai estar com a gente lá em Santos também. Já foi para Santos, Rony? Já fui para... Vai de novo então agora. Depois eu vou te levar a 500 Santos aqui. Vou levar o Rony no CPE. Brincadeira. Depois eu te explico o que é o CPE. Mas brincadeiras à parte, obrigado pelo teu tempo, obrigado a vocês aqui.